muito bom podermos mais uma vez chegarmos na presença de Deus. Quando olhamos para o Salmo de número 138, verso 1 diz assim: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Tenho a certeza que você tem motivos de agradecer ao Senhor. E esse é o momento. E juntos nós vamos fazer isso. Quero convidar você a orar, a falar com Deus, a parar um pouco agora o que você estiver fazendo na sua casa e nós juntos falarmos com o dono de todas as coisas, que é o Senhor. Pai, bendito é o teu nome. O Senhor é digno de ser adorado. Nós rendemos graças ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor é tremendo, louvado seja o teu nome. Senhor, que cada ato desse culto seja para o louvor do teu nome. Orienta-nos, ó Deus, dirige-nos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, entender os teus planos. Ó Deus, esquadrinha o nosso coração, vê se há em nós algum caminho que não te agrada e, em nome de Jesus, fala para que haja acerto e conserto. Em nome de Jesus, amém. Olha, eu quero fazer um convite especial a você na semana que vem, primeiro domingo de junho, você é o nosso convidado para estar conosco na nossa ceia. Talvez faz muito tempo que você não tem o privilégio de ceiar junto com os irmãos. Vez ou outra, você tem ceado na sua casa sozinho, quando nós ministramos aqui. Mas quero convidar você agora a cear na casa do Senhor. Venha fazer uso deste meio da graça, que nos chama a atenção para acerto, para conserto, para pedido de perdão, para lembrar da obra de Cristo na cruz, lembrar que a cruz era minha, era sua, mas Jesus morreu por nós e nós podemos ter acesso a Deus, acesso ao céu, termos paz no coração e é um momento de celebração. Quando olhamos para a história da igreja, logo no começo, no primeiro século, eles usavam deste momento como um meio de celebração, de festa por aquilo que Jesus havia realizado na cruz. Você não pode ficar de fora. Você é o nosso convidado para estar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes da gente continuar, lembrando, inscreva-se no nosso canal ou ajude mais alguém a se inscrever no canal do YouTube. Também, dá um joinha aí para que essa mensagem possa ser distribuída. E mais ainda, toque o sininho para que você possa receber novas notificações. E partilhe a mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Lembrando que agora em junho, se Deus assim o permitir, meado de junho, nós voltaremos com os ministérios. Estamos aguardando mais pessoas serem vacinadas, porque aí todos os ministérios voltarão a funcionar. E você é o nosso convidado para voltar à casa do Senhor, em nome de Jesus. Agora é tempo de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, mas louvar ao Senhor agora com a sua voz, com o seu canto, de você enaltecer aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos juntos? Aleluia. Sabe, querido, nesses dias, em um de nossos cultos, eu compartilhei um pouco da minha história, da história de vida, junto com a minha esposa. E esse louvor, ele fala muito com cada um de nós. Ele nos leva a trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A palavra de Deus nos fala isso. O título desse louvor diz: Nada temerei. Parece uma frase composta bem simples, mas na prática da fé, qual é o peso que ela tem para mim e para a tua vida? Quando nós declaramos na presença de Deus: nada
temerei. Eu tive 2 grandes recomeços na vida. O primeiro foi quando eu perdi meu pai com 14 anos. E minha mãe nessa época já estava cega. Eu, o mais velho de 5 irmãos, com apenas 14 anos, tive que fazer algumas escolhas. Assumir a minha casa, ou deixar que cada um dos meus irmãos fosse distribuídos entre os parentes para serem criados como filhos de outras pessoas. Graças a Deus o Senhor nos deu graça e sabedoria e todos ficamos juntos. E até hoje somos assim. Uma segunda situação em que esse louvor fala muito comigo é quando eu acabei de casar. Tudo novinho. Morava no fundo da casa da minha família, enxoval novo. Tudo novo. Você sabe como é começo de relacionamento. E aí eu saí de casa, esqueci uma panela de óleo no fogo. E toda a minha casa foi consumida com aquele incêndio. Tudo que nós tínhamos acabado de conquistar, com muita luta, muita dificuldade, se perdeu e tudo teve que começar de novo. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu já passei na presença de Deus, que nunca deixa o ponto final do mundo, dos acusadores, serem o ponto final da nossa vida. Ele põe uma vírgula, escreve a sua história. E hoje eu estou vivendo o extraordinário de Deus, um momento maravilhoso. E eu quero que você entenda que não importa o momento em que você está vivendo, neste dia, Deus pode fazer de novo. E Ele vai fazer novo, se você deixar com que Ele faça. Só creia e tome posse e cante comigo, e deixa Deus ser seu bálsamo, seu refrigério nessa noite. Aleluia. Vamos adorá-lo, o Deus de novos começos. Aleluia. Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, Você pode declarar? brilhará. Sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso descansar em Deus. Faça isso, querido. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, Toma posse. se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem.
acontecer, posso crer e descansar em Deus. Posso crer. Você crê? E descansar em Deus. Descanse nele. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mais uma vez estamos olhando para o livro de Salmo, e agora o capítulo de número 18. Pela manhã tivemos a primeira parte. É um salmo bastante longo, e eu quero, junto com você, olhar mais uma porção do salmo de número 18. Agora, eu quero começar a leitura, se você tiver uma Bíblia aí fácil, perto de você, do verso de número 32. Na primeira parte, aqui, Asaf, o recolhedor, está falando sobre as instruções que devem ser lembradas sempre. Agora, nós vamos para o verso de número 32. Depois dele fazer um pequeno relato da história, ele diz assim, 78, 32. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Repetindo o verso de número 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o seu Deus Altíssimo, o seu Redentor. Vamos orar, Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estamos diante de um salmo que é de Asaf, o recolhedor. Asaf, um homem notável por ser levita, e um profeta proclamando juízos também nos seus escritos, na sua composição, mas um homem memorável porque conseguiu passar os seus filhos a tocha que nós encontramos, que os filhos de Asaf também foram levitas na casa do Senhor. E aqui, no Salmo de número 78, nós encontramos Asaf, então, fazendo esta composição de um salmo didático, um salmo que traz instrução sobre a pessoa de Deus. E ele, na verdade, dá aqui 6 fontes de aprendizado, ou 6 fontes em que o Senhor pode nos instruir. A primeira delas, vimos hoje de manhã, é o aprendizado vindo da instrução de Deus. O próprio Senhor diz, olha, as palavras que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, que os nossos pais contaram, olha, nós também vamos partilhar, contar à nova geração, a geração vindoura, verso de número 4. Transmitam aos seus filhos essa instrução, para que eles pudessem contar à geração seguinte. Essa é a primeira fonte de aprendizado sobre Deus, é vindo através da instrução. É impressionante como o Senhor utiliza muitas vezes a instrução para direcionar o seu povo, o caminho que eles devem andar, devem seguir, e de alguma maneira Ele está sempre dirigindo. Essa é a primeira fonte de instrução. A segunda fonte que nós encontramos nesse pequeno trecho da palavra de Deus já começa do verso de número 10. A segunda fonte são os erros do passado. É impressionante como nós podemos aprender com erros. Aliás, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos.
Mas aqui Asaf fala sobre o aprendizado com os erros do antepassado. Ao olharmos para o verso de número 10, diz assim, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Portanto, nós encontramos aqui Asaf falando que os antepassados, eles erraram, não guardaram a lei. Eles se esqueceram, verso de número 11, das suas obras e das suas maravilhas que lhe havia mostrado. O grande problema aqui é que a instrução pode chegar através dos erros dos antepassados, que eles fizeram, cometeram, erraram. O verso de número 17 diz assim, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. A primeira fonte de aprendizado foi a instrução de Deus, mas a segunda fonte do aprendizado foi justamente os erros daqueles que eram os pais. O verso de número 18 diz assim, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fossem do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram água, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Encontramos aqui, então, Asaf dando a sua instrução e falando, nós podemos aprender de diversas maneiras. Nós podemos aprender com as instruções que vêm de pai para filho, mas nós podemos aprender também com os erros, e os erros daqueles mais antigos. E ele cita aquilo que aconteceu no deserto, e como eles erraram, que acabaram de ver o milagre que o Senhor havia feito através de Moisés, onde a água, ela saiu da pedra. Agora estão dizendo, será que pode colocar na mesa carne? Veja que eles, então, estavam tentando o Senhor. E o verso de número 21 diz assim, ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Vemos aqui que o Senhor ficou bravo, acendeu a sua ira. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles estavam se rebelando contra o Senhor. E Asaf mostra através desse salmo que a fonte do aprendizado, primeiro, pode ser a instrução, mas segundo, pode ser justamente os erros dos antepassados. Pausa aqui. Talvez você tenha na sua história, na vida da sua família, histórias de erros, de fracasso no casamento. Aprenda com esses erros dos antepassados. Como eles deixaram de buscar a Deus ou não buscaram a Deus. Aprenda com os erros. E em nome do Senhor Jesus, decida, em nome do Senhor, a não cometer os mesmos erros. Há uma tendência de nós repetirmos a história, mas hoje o Senhor quer quebrar essa tendência e fazer-nos crescer em nome do Senhor Jesus. Essa era a segunda fonte de aprendizado. Mas a terceira fonte de aprendizado nós encontramos na provisão divina. Ao olharmos para esse salmo, nós encontramos, então, no verso de número 23 e 24, algo tremendo, que diz o seguinte: mesmo assim, mesmo que acendeu a ira, porque eles não creram, diz o verso de número 22, não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação, mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal
do céu. Veja que a provisão de Deus, ela foi real, mesmo eles rebelando-se e não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aqui Asaf está colocando um ponto que é provisão divina, é um meio de nós aprendermos a respeito de Deus. Deixe-me perguntar a você, você tem a cada dia recebido a provisão de Deus? Mesmo, talvez você não sendo tão fiel ou sendo tão observador das leis do Senhor, você pode contar com a provisão de Deus constantemente, sempre, na sua vida, na sua história. Você pode contar com essa provisão que não falha, que não falta, que está sempre presente. Um meio ou uma fonte especial de aprendizado foi a instrução, mas depois os erros dos antepassados. Mas agora, a terceira fonte de aprendizado sobre Deus foi a provisão de Deus. O Senhor provisionando cada dia para aquele povo, estando eles no deserto. O maná descia constantemente, sempre, a cada dia, a cada semana, estava presente, a cada mês. E durante 40 anos, eles puderam contar com essa provisão de Deus até entrar na terra prometida. Quando olhamos para o Salmo, nós descobrimos então estas provisões, mas a outra fonte de aprendizado era a disciplina do Senhor. O Senhor disciplina quem ama, Ele nos ama, por isso nos disciplina. É por isso que Ele sempre está a disciplinar o seu povo. Veja o verso de número 32, o que diz? Diz assim: apesar de tudo que nós lemos, apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Apesar de toda a provisão, apesar de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida do povo, eles não creram, eles continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. E olha, talvez você esteja vivendo justamente assim. Apesar de todas as maravilhas de Deus, apesar de tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua história, apesar de tudo que o Senhor tem feito na vida da sua família, do seu filho, da sua filha, você ainda não percebeu sobre a grandiosidade de Deus, como Deus coordena, como a graça de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua história, fazendo com que você chegasse onde chegou. Podemos contar e ver a provisão de Deus, mas mesmo assim parece que ainda não damos a atenção. Então, o Senhor disciplina. A maneira de a gente aprender muitas vezes é na disciplina do Senhor. E a disciplina começa, verso de número 33, 34, dizendo: por isso Ele fez com que os dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles buscavam ao Senhor. Vemos aqui que a situação quando apertava, eles buscavam ao Senhor. Lembra das serpentes ferozes no deserto? E começou então a picar o povo, até que o Senhor deu ordem a Moisés que fizessem ali uma serpente de ouro, e aquele que fosse picado, olhasse, era curado. Mas era um meio de disciplinar. Pode ser que você só busque ao Senhor na hora que as coisas se apertam, na hora que as coisas ficam difíceis. Há uma tendência nossa de buscar o Senhor intensamente a hora que a coisa fica
muito terrível. Veja, o verso 34 diz assim: quando os fazia morrer, eles buscavam, arrependidos, procuravam Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo e o seu Redentor. Uma das coisas que a disciplina provoca em nós é justamente a vontade de buscar ao Senhor. É justamente a vontade de se aproximar do Senhor, porque se assim não acontecer, sofreremos consequências graves. E eles, então, entenderam que uma das fontes, uma das maneiras de aprender era com a disciplina do Senhor. O Senhor disciplina quem ama. Ela não é para produzir algo ruim, mas para corrigir e restaurar e fazer com que eu e você pudéssemos voltar a confiar em Deus e ainda crer nas maravilhas que Ele tem realizado. Quando olhamos para a quarta fonte de aprendizado, ou melhor, quinta fonte de aprendizado, a quarta era a disciplina, mas a quinta fonte é a soberania de Deus. Deus está de uma maneira soberana. O verso de número 54 nos revela isso, que diz assim: levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Aqui encontramos que o Senhor os levou durante 40 anos. Deus, de uma maneira soberana, tremenda, única, Ele trabalhou de forma em que eles pudessem ver a soberania do Senhor. A missão que era chegar à terra prometida, invadir a terra prometida, conquistar os povos que o Senhor haviam dado lá em Deuteronômio, que o Senhor havia prometido lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 1 até o verso de número 2, se torna uma realidade. Asaf está fazendo com que eu e você hoje pudéssemos ver que o Senhor é soberano na história, na minha história, na sua história, na história do povo de Israel até o dia de hoje e também na nossa história como na macro história do mundo, mas na micro história individual de cada um de nós. O Senhor está tentando nos fazer aprender sobre Ele, quando Ele demonstra que durante todo um período em que as sandálias não foram trocadas e as roupas não foram desintegradas durante 40 anos, mas que eles puderam ter a mesma roupa, a mesma sandália e entrar na terra prometida, porque o Senhor está no controle da história. Você crê que o Senhor está no controle da sua história? Que Deus é soberano e que nós podemos aprender com a soberania de Deus, que Ele é quem dirige e orquestra todas as coisas. Está na mão do Senhor direcionar e dirigir todas as coisas. Às vezes, nós, infelizmente, nos perdemos nesta questão da soberania de Deus. Achamos que Deus não nos ouve, que Deus não vê, que não se interessa por nós, não está nem aí com a nossa história, quando não é verdade. Ele está no controle. Portanto, descanse, espere e saiba que o soberano, Ele toma conta de nós de uma forma tremenda. A sexta e última maneira que o Senhor utiliza para que nós possamos aprender são os decretos divinos. Os decretos divinos. Verso de número 70 ao verso de número 72, diz assim: também escolheu a seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração
e os dirigiu com sábias mãos. Encontramos aqui que o Senhor tem planos, e esses planos não estão submetidos às circunstâncias. O Senhor é quem tem os planos. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o soberano, é o Senhor eterno. Ele é quem faz o milagre. E nada está debaixo da poderosa mão do Senhor que possa mudar. Não. Ele é que tem o controle de tudo. As circunstâncias, não. As circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é que tem o controle de tudo. É Ele que dirige todas as coisas. Nada que está debaixo da mão do Senhor pode fazer alterar ou mudar os planos de Deus. Nada. Tudo está debaixo das mãos do Senhor e Ele faz como Ele quer, da maneira como Ele quer. E aqui nós encontramos que o Senhor, então, escolheu a Davi, tirou lá do aprisco. Não era o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais capacitado. Era ainda jovem, que cuidava das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, do seu povo e de Israel. Sua herança, veja só, que ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. O que é que Asaf está dizendo aqui? Asaf está dizendo que o Senhor, de uma maneira extraordinária, Ele tomou a Davi, um homem com integridade de coração, e fez com que ele pudesse conduzir o seu povo com sábias mãos. Isso porque todas as vezes, quando ia na batalha e consultava o Senhor, ele também não foi de maneira nenhuma capaz de pegar aquele que foi ungido pelo Senhor e matá-lo, que era Saul. Era alguém segundo o coração de Deus, direcionado pelo Senhor. Fontes de aprendizado. As instruções é a primeira delas, mas não é simplesmente a instrução, mas nós encontramos que além das instruções, temos também, como nós pudemos ver, os erros dos antepassados. Ainda o aprendizado vindo da provisão divina. Ainda nós podemos ver a disciplina do Senhor que pode nos corrigir. Ainda a soberania de Deus controlando todas as coisas. E por último, o decreto do Senhor. São fontes que nós podemos aprender de como Deus dirige o seu povo de uma maneira extraordinária. Nessa hora em especial, eu quero chamar a tua atenção, porque talvez o Senhor está trabalhando para que você aprenda, para que você cresça, para que você possa ser ainda um servo mais fiel, consagrado e dedicado ao Senhor. Ele está instruindo. Talvez você olhando os erros que aconteceram na palavra de Deus, erros esses que não são escondidos. E é impressionante como a palavra de Deus, a Bíblia, ela sempre coloca os erros desses homens, para que possamos aprender com esses erros. Mas também o Senhor disciplina. E talvez o Senhor tenha disciplinado você. Não para a sua destruição, mas para a sua restauração e melhora ainda mais. Talvez a maneira que o Senhor está trabalhando é na sua história, porque Ele é soberano. A gente não entende muitas coisas, mas Ele, soberano de tudo, conhece tudo, faz tudo, e tudo aquilo que está debaixo das mãos dele. Pode haver circunstâncias aqui embaixo que mudem, pode haver algumas situações aqui que se movam, mas o Senhor está no controle de tudo. E ainda, os decretos de Deus. Olha,
encontramos aqui que ele rejeita a tenda de José e não elegeu da tribo de Efraim, mas foi da tribo de Judá, que então veio alguém especial para trazer salvação à nossa vida. Que o Senhor possa estar sobre nós e que possamos aprender do Senhor a cada dia. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, aprender essas lições e aplicá-las na nossa vida, em o nome do Senhor e para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender cada uma das palavras que o Senhor está a falar. Ajuda-nos a aplicar para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor agora com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O dízimo e a oferta é a maneira de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que temos. O Senhor colocou 100% na sua mão e espera que eu e você só devolva 10%, demonstrando a nossa fidelidade para com o Senhor. Você tem sido fiel para com o Senhor? Eu tenho sido fiel para com o Senhor. Você tem sido? Graças a Deus. E agora é a hora. Tem uma das contas que você pode fazer o depósito e, além disso, a chave Pix, que vai aparecer aí na sua tela, 19983490033. É a chave Pix que você pode fazer, então, aí a sua transferência, o seu depósito. Crendo que o Senhor é quem nos sustenta. E é um ato de fidelidade o nosso dízimo, sabendo que podemos fazer prova dele, segundo Malaquias. Também nós podemos adorar com a nossa oferta. A oferta é a maneira de adorarmos ao Senhor com gratidão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é. Você pode adorar ao Senhor. Faça isso agora mesmo. Talvez a sua oferta pode ser direcionada para as cestas básicas, ou a sua oferta pode ser direcionada para que continuemos a fazer esse trabalho aqui de filmagem e de fazer essa distribuição online da mensagem do Senhor. Ainda nós estamos aqui numa reforma na fachada, descobrimos aí algumas infiltrações, tivemos que quebrar uma parte da fachada, tirar um reboco velho. Você pode fazer uma oferta direcionada a isso, em nome do Senhor, e será muito bem-vinda, pode ter certeza. Portanto, você pode fazer a sua oferta direcionada ou simplesmente estar agradecido e, então, ofertar ao Senhor. Muito bem, vamos agradecer. Pai, diante do Senhor nós estamos, agradecidos estamos por o privilégio de poder, ó Deus, andar em fidelidade ao Senhor e de sermos agradecidos ao Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, dá sabedoria para quem vai administrar, para que faça da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, amém. Que privilégio é poder cultuar ao nosso Deus, é poder experimentar o nosso Deus e saber que em todas as nossas batalhas Ele luta conosco e a Sua santa palavra é nosso escudo para tudo aquilo que se achega diante das nossas tendas. Esse louvor com certeza fala muito ao meu coração e fala muito ao coração de muitos dos cristãos que têm vivido momentos difíceis. Confie apenas naquele que tem toda a autoridade para dizer aonde o mar pode ir, para saber o nome de todas as estrelas do céu. A Bíblia nos fala isso. Então quero que você cante com o teu coração. Agradeça ao teu Deus pela proteção e por ser o escudo.
Aleluia. Chegou o momento da nossa oração. Orar é falar com Deus. E quero perguntar a você, você tem falado com o Senhor? Olha, esse é um meio da graça. A oração é um dos meios da graça. Graça é favor que nós não merecemos. E é um meio da graça porque nós podemos adorar ao Senhor e falar com o Senhor através da nossa oração. E eu quero convidar você a falar com Deus. Muitos só oram na hora do desespero, na hora da enfermidade, da angústia, dos problemas. Mas o Senhor te convida a orar, a falar com Deus. Lembrando que pela misericórdia e graça de Deus, Ele tem o poder de curar, de restaurar, de converter, de mudar, de transformar, de achar saídas, nos dar aí a direção. Quero convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus que cura, que sara, que restaura. Em nome de Jesus, coloca as suas mãos poderosas sobre a vida deste que está enfermo, doente, está talvez hospitalizado, está na cama e carecendo de um toque especial do Senhor. Cura, Senhor, sara, levanta, tira, Senhor, do leito, para que haja testemunho na tua casa, para que haja testemunho no meio da família, como a tua boa mão restaurou, transformou, mudou, deu saúde para louvor do teu nome. Senhor, também aquele, ó Deus, que está orando pela família, pelos familiares, por filhos, por esposa, por maridos, ó Deus, que estão longe dos caminhos do Senhor, envolvido com coisas terríveis, ruins, que precisa da graça, da misericórdia, do favor do Senhor. Entra, Senhor, com providência. Senhor, converte o coração, muda, Senhor. Nós oramos crendo no toque do Senhor. Também, meu Deus, eu oro agora por aquele, ó Deus, que está enfrentando uma dificuldade financeira, falta de trabalho. Senhor, abre as portas. Senhor, conduz. Senhor, orienta. Faz um milagre para louvor, honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, quero dizer a você que semana que vem, repetindo, será dia de ceia do Senhor. Não fique de fora, venha para a casa do Senhor. Pastor, eu posso tomar em casa? Pode, nós fazemos isso pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas lembrando que a ceia é um momento de celebração. E você é o nosso convidado para estar junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Olha, também quero convidar você para voltar à casa do Senhor, para a classe escola dominical, 9 horas, 10h15 o nosso culto, e às 18h30 é a hora do nosso culto aqui da noite, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.